Boa noite, pessoal. Começando mais um EP do R para Não Chorar. E hoje, como prometido, temos aí o convidado. Primeiro, vou apresentar o Cartura. Cartura, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo certo, cara? Como é que estamos? Muito uma honra ter vocês dois aqui, um time de peso, pra gente trocar uma ideia sobre renda básica. Um tema que surgiu aí por causa dos debates mais recentes, que quando a gente está falando de crise, geralmente surge esse debate, mais especialmente agora o Bolsonaro sugerindo Renda Brasil, né, que a gente vai trocar uma ideia mais pra frente. Então a gente trouxe a ideia de trazer o Fronza. Fronza, se apresenta aí pra galera. E aí, galera, curiosamente, meu nome também é Matheus. Eu sou amigo de infância do Cartura e nas horas vagas também sou estudante de economia na UFSC e sou membro do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC. Cara, Massa. muito obrigado pela tua participação aí, pra gente trocar uma ideia bacana. Eu que agradeço. Antes de tudo, queria mandar um salve pro Gus, que me prestigiou Importante. por mensagem no WhatsApp falando que estava feliz com a minha presença hoje. Abração aí, Gus. Importantíssimo. Cara, e o que vocês têm visto aí pra gente começar o debate? Por onde a gente pode começar? Eu acredito que... Pode falar, Fronza, pode falar. Não, bom, então, já que fui agraciado como primeira fala, quando eu lembro de renda básica e tudo mais, acho que não só na minha cabeça, mas vem na cabeça de todo mundo o Suplicy, assim. Porque até esses tempos eu tava ouvindo uma live dele e o cara falou assim pra ele uma coisa que foi engraçada, que ele falou, bom, eu acho que a grande obra da sua vida é a renda básica. Daí ele deu risada e falou, não, exatamente. O Suplicy trabalha isso há mais de 20 anos, né? Ele tem um conhecimento muito bom porque ele fez o mestrado e doutorado dele nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então ele conheceu no berço essa ideia e visivelmente a ideia dele por muito tempo foi abnegada, foi travado aquele trabalho fiscal, aquela confusão fiscal, perdão, entre a não sustentabilidade de uma renda básica por questões fiscais, a necessidade de um financiamento que não teria como base. E acontece que, como o mundo não gira e despenca, calhou de acontecer uma pandemia, a pobreza se acentuar, a desigualdade se acentuar, e a gente tem que correr para a ideia que a gente é abnegável. Então, começou a ressurgir com muita força o debate. Eu vejo no Twitter, assim, economistas das mais variadas escolas, das mais variadas concepções, defendendo a volta, começando a travar o debate, comissões sendo feitas no Senado e tudo mais. Na origem, assim, da questão da renda básica, né? Que é interessante também a gente falar onde esse debate teve início, né? Porque não é um debate que é novo, é um debate que vinha aí ao longo do tempo, por mais uns 500 anos, mais ou menos, que começou tudo no livro Utopia, que foi escrito em 1516, que descrevia uma ilha de uma sociedade ali supostamente ideal, onde eles tinham ali a distribuição dos meios de subsistência para a população, e isso impedia de que os cidadãos precisassem roubar para sobreviver. Então, ao longo do tempo, com crises e também com o aspecto da automação que veio forte ali no último século, né? Esse debate vem se fortalecendo e agora com o Covid ele se fortaleceu ainda mais, né? Então é legal a gente dar esse panorama também, que não é um debate novo, mas na sua essência é para todos os cidadãos. Por mais que muita gente não concorde assim, mas a renda básica é para todo mundo. Aproveitando essa ideia, até que o França falou do Suplicy, se eu não me engano, tem um artigo dele que ele fala que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, né, a implementar um tipo de renda básica, porque ele fala que tinha o Bolsa Escola em 1991, que era um projeto de lei dele, que foi aprovado depois, mas ele iniciou essa ideia de que se houvessem crianças na escola, essas pessoas teriam direito a uma renda, né, e outros programas surgiriam, o Bolsa Alimentação, o Cartão Alimentação, o Auxílio Gás, e todos eles iam ser integrados no Bolsa Família atualmente. Então, vocês enxergam o Bolsa Família como um programa de renda básica? Se a gente parte do princípio de que renda básica seria para todo mundo e o Bolsa Família não é? Só um gancho, Cartura. É interessante ver como esse assunto, principalmente a permanência estudantil das crianças, é matéria de debate. Por exemplo, tinha esse app do Brizola. E aí você vê que várias crianças foram introduzidas a esporte e tudo mais, até aulas de tênis, que é um esporte elitizado, pela permanência das crianças na escola. Então, assim, a gente vê que esse debate, de diferentes formas, em diferentes vertentes, em diferentes panoramas, se replicam na história do nosso país, né? Quando a gente fala da renda básica, uma coisa que eu estava lendo hoje um artigo de um economista chamado Vinícius Amaral,
nunca tinha ouvido falar dele, mas vi um artigo dele no Medium e resolvi conhecer. E ele estava fazendo, o nome do artigo é algo como um debate introdutório, algo do tipo assim, ele está mostrando vários lados desse problema da renda básica. Uma das coisas que ele fala para mim que chama mais atenção é que ela tem porta de entrada, mas não tem porta de saída para ele. E aí a gente pode até pensar, pô, mas eles calculam um valor lá por 2019 por R$ 288,50 por pessoa, pessoas que ganham até R$ 1.000 por mês, então a renda per capita da família, né, até R$ 1.000 não pagam esse imposto. Diferente do Bolsa Família, que é mais restritivo, ele seria muito mais amplo, tanto que não tem porta de saída, né, então seriam várias pessoas, e acho que o diferencial dele é que ele consegue, a sugestão dele é que incorpore alguns programas. Então, assim, teriam esse programa da renda básica, mas outros programas seriam adicionados. Até porque se a gente for pensar o R$ 288 para diferentes pessoas, não tem a mesma necessidade, né? Então, seria um programa que ele conseguiria acoplar outros programas sociais. Uma coisa que chama muita atenção nesse debate é que ele mostra a estrutura desigual do Brasil. E isso aí é carta marcada, todo mundo conhece. Como é que tem um cálculo que eu estava vendo hoje ainda? 10% dos mais ricos detêm 60% da riqueza do Brasil, da renda, né? Então, assim, algo bizarro. E um debate, um dado que ele traz, até posso depois deixar o artigo disponibilizado, mas é uma coisa muito interessante, é que ele faz um gráfico que mostra que, por exemplo, se a gente parar para pensar que as pessoas, todas vão ganhar R$ 288,50 por mês, mas elas vão ter uma tributação. Vai chegar um momento que a tributação, acho que era 20%. Então, se ele tributar 20% da pessoa física, ela vai ganhar 278 por 50 e 278,50 por mês e vai ser tributado uma taxa muito maior. Então, ele vai deixar de ser um tomador da renda básica e vai virar um financiador. Só que ele vai financiar a pessoa que tem isenção. Então, é um programa que ele fica quase autossustentável a partir do momento que ele vai fazer uma alíquota progressiva do imposto. Então, as pessoas que vão ganhar mais vão financiar mais. E aí, nada impede de um Bolsa Família ser complementado e aí com outra estrutura de financiamento e tudo mais. É só para um detalhe pequeno aqui, que se a gente estiver falando do Bolsa Família especificamente, se a gente estimular que cada família que recebe Bolsa Família tem 3,5 membros, mais ou menos 50 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família hoje em dia. Isso é um quarto da nossa população, então a gente está falando de uma realidade para muitas pessoas hoje em dia. Até pegando o gancho do Franz ali, até uma pergunta para ele, assim. Hoje no país, como tu disse, os problemas que a gente tem no Brasil, a dívida que a gente tem, hoje saiu também a notícia da queda do PIB, 9,7% no segundo trimestre. De onde viria esse dinheiro, assim, se a gente fosse constituir uma renda básica para todo mundo hoje? Esse é um debate gigantesco, principalmente com a nossa estrutura tributária. Me permito, antes de responder, fazer uma análise. Se a gente parar, tempos atrás, um estudo, não faz muito tempo, porque a gente tem uma estrutura tributária na renda, que é o normal, só que a gente tem muito tributo por consumo. O que acontece é que as pessoas mais pobres são mais penalizadas, porque, por exemplo, se a gente pensar que, um exemplo bem simples, a gente tributa o pão, só que o mais rico, ele despende uma parte muito menor da renda dele para comprar pão do que o mais pobre, então, proporcionalmente, os mais pobres pagam mais imposto. A forma que a gente faria, principalmente, uma primeira abordagem, que eu imagino mais sustentável, porque, assim, existem várias formas de financiar, por exemplo, aumento de dívida. Só que aumento de dívida externa é uma faca de dois gumes, porque você pode aumentar a dívida, vai vir esse aumento de ativo, vai virar um passivo, né? A gente vai ficar devendo e vai começar a aumentar o risco. Peraí, o Brasil já está com uma dívida externa gigantesca, será que a gente vai continuar emprestando? E outra, será que a gente vai entrar com o dinheiro lá dentro? Porque o país pode não pagar suas dívidas. Então, assim, o que eles sugerem, que para mim parece o mais lógico, seria uma reforma tributária, e aí que ela fosse estruturada a partir para financiar essa renda básica. A forma mais simples seria financiamento, como ele mostra, tem várias formas de financiar, na verdade, né? Ele não apresenta uma reforma tributária abrangente, mas a gente pode começar a tributar talvez dividendo, talvez tributar mais pessoas jurídicas e tudo mais, e esse tributo, e aí eu peço desculpa que também possivelmente não estou falando das terminologias jurídicas corretas, de tributo, imposto, não tenho muito conhecimento, para falar a verdade, apesar de ter estudado direito por um ano. Mas essa parte esses tributos seriam direcionados para financiar um programa, sempre penalizando, entre aspas, os mais ricos em detrimento aos mais pobres. Claro que isso aí é extremamente impopular, a gente não pode ser inocente,
Só que aí é a decisão que os policymakers, como eles chamam, né, os formuladores de política, têm que fazer essa questão. A gente vai querer acabar com a desigualdade, a gente vai conseguir avançar socialmente ou a gente vai ficar ainda desigual? Porque, assim, todo debate esse, e aí eu estou saindo um pouco da pergunta, mas eu me empolgo se vocês Não, acharem, fica podem me cortar. tranquilo. Mas a gente tem toda uma estrutura do Brasil formulada de uma maneira, historicamente, e aí a gente não precisa ir longe para ver desigualdade financeira, desigualdade de renda, avanço da grande propriedade sobre a pequena propriedade e tudo mais. Então, assim, será que a gente vai querer romper com a estrutura? É arriscado, entendeu? Será que a gente vai avançar nesse debate? Será que a gente vai sair do debate que a desigualdade é coisa de comunista? Sabe? Então, assim, se for formulado um projeto grande, abrangente, eu acredito, seria via tributos direcionados, mas assim, até que ponto vai, e até que ponto, assim, aí começa, tem a evasão fiscal, tem outros problemas que não é uma formulação simples, e provavelmente, assim, teria custos ao governo, não seria totalmente autofinanciável, sabe? Teria uma parte do governo teria que arcar, só que assim, e aí a gente vai lá nas primeiras aulas de economia, lá da macroeconomia 1, quando o livro do Keynes, que vai lá e o John Hicks escreve o modelo keynesiano, ele fala das transferências de renda. Transferência de renda é o modelo de estabilização financeira. O que é isso? Se o governo está financiando os mais pobres, em momentos de crise, continua tendo renda. Se continua tendo renda, continua consumindo. A gente vai ver aí nos próximos resultados do PIB que o auxílio emergencial faz quase esse papel e é o que mantém o consumo. Se o consumo nosso diminuísse, nosso tombo seria ainda maior, sabe? Então, assim, são debates que a gente faz, são mudanças que a gente faz hoje, mas que trazem resultados futuros. Se aumenta o PIB, a arrecadação aumenta. Se aumenta a arrecadação, em algum momento a gente vai começar a ter déficit primário. Se tem aumento do déficit superávit primário, se a gente tem superávit primário, aumenta a chance do capital discricionário para a gente poder fazer investimentos sociais, né, sendo um deles. Eu quero aproveitar um gancho só que tu falou, porque a gente estava vendo do Bolsonaro, ele sugeriu a ideia de fazer o Renda Brasil, né? Uma substituição do Bolsa Família por um programa mais completo, que fosse de alguma maneira substituir, mas complementar toda a função social que o Bolsa Família ocupa. E é importante falar que ele foi recusado em primeiro lugar porque a sugestão de onde ia vir esse dinheiro seria do bônus salarial, que em teoria seria um benefício que as pessoas que recebem até 2 salários mínimos ganham. Então tu estaria pegando de uma parcela da população que em teoria não é classe média, não é classe alta, né, é uma classe em teoria ainda baixa, e tirando dinheiro deles para financiar um programa social. Então, de maneira alguma isso valeria a pena, né? Por isso que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e para garantir que tem que ser dentro do teto de gastos ainda, né? Que é uma lei brasileira que limita muito a possibilidade disso. O que eles fizeram foi, eles não introduziram essa ideia no orçamento da União para 2021, mas eles aumentaram o do Bolsa Família em 16%, a quantidade de valor destinado ao Bolsa Família, na possibilidade desse projeto ser maior, mais complexo de implementar, e aí realocar esse dinheiro para um novo programa, né? Eu quero perguntar para vocês também se vocês acham que eu vi do Suplicy especificamente que ele apoia que imigrantes que moram há 5 anos no Brasil recebam, se caso implementado, uma renda básica, né? Mas qual vocês acham que deve ser o filtro disso? Criança, imigrante, gente encarcerada, indivíduos encarcerados? Porque o indivíduo encarcerado, em teoria, ele custa mais para a sociedade encarcerado do que solto, né? Então, ele ainda receberia essa renda básica? O que vocês pensam? Não, é que eu falo muito, cara. Não, pode ficar tranquilo, tu é o convidado, pode dar ali. Eu me empolgo às vezes. Mas até eu tava vendo esses tempos outro estudo, e acho que era do Daniel Duque, que é um economista novo aí, muito bom, que é da FGV. E ele estava mostrando, por exemplo, a possibilidade de um auxílio emergencial contínuo, né, não só durante a pandemia, como formas de complementação, aí sim, não como um geral. E ele começa, por exemplo, dos jovens. E é uma coisa muito louca que ele faz, cara. Eu acho que é do Daniel Duque, eu não posso garantir agora. Mas assim, ele oferece uma renda para os jovens, se eu não me engano, até os 21 anos, acho. Ou algo assim. E aí, o que é o negócio? Seria uma entrada do jovem no mercado de trabalho mais tardia, qualificada. E aí a gente tem um efeito aí duradouro, né? Porque a gente vão ter indivíduos mais qualificados, aí tem todas aquelas pesquisas de país com nível de educação, tem menor nível de corrupção, tudo mais, que não entra na pesquisa dele, mas que dá para aprofundar.
E acho que do imigrante também, porque geralmente o imigrante, além de ele ter o preconceito já, porque muita gente enxerga ele como o cara que está roubando a vaga de emprego, é o cara que geralmente recebe os menores salários, vive em condições mais precárias. Então, assim, talvez seja até um argumento mais moral, eu acredito, pelo menos, do que propriamente financeiro, sabe? E que é tão importante quanto, até mais. Dentro dessa questão também, a gente tem que pensar que tem uma pergunta, assim, que é o cerne disso, se a renda básica ela vai tirar ou vai desmercantilizar o valor da força de trabalho, né? Como vai ficar a força de trabalho nisso? Porque hoje o assalariado é sempre um poder coercitivo, né? Tu troca a tua força de trabalho pelo seu salário. Então, com a renda básica, você não necessariamente é obrigado a trabalhar. Mas entra essa questão que o Fronza falou. A gente vai ter jovens mais qualificados no mercado de trabalho e tu também vai ter um tempo, uma liberdade maior para escolher aquilo que vai mais de acordo com a tua essência, com o que tu aprendeu. Não necessariamente tu vai ter que entrar no mercado de trabalho cedo, ou até mesmo na infância, assim, para sustentar sua família ou sustentar quem mora contigo ali. Então, gera esse outro debate também, né? Eu quero, aproveitando esse ponto que tu falou em relação do trabalho, eu vou trazer uma passagem do artigo aqui que depois eu boto ali na descrição do vídeo, que o cara fala assim: se cada euro de rendimentos for compensado por uma perda de euro em benefício, não será necessário ser particularmente preguiçoso para recusar um emprego que proporcione tais rendimentos, ou procurar ativamente tais empregos. O que ele quer dizer? Que se cada vez que a gente der um benefício para alguém, isso significa que a pessoa vai perder em outro lugar o equivalente do benefício, ela vai evitar receber essa renda. Então o ponto dele é o seguinte: a gente não deve filtrar por renda. A gente deve aceitar que seja uma renda básica. Por quê? Ou de que maneira, melhor? Especificamente porque se a gente der para os ricos e para os pobres, para os empregados e para os desempregados, a gente vai ter uma acessibilidade muito maior, muito mais pessoas que talvez por falta de acesso à informação, ou talvez por vergonha, por causa que é um estigma muito grande da sociedade. Talvez no Brasil não seja tanto, né? Mas em outros países talvez seja um estigma muito mais forte, um assistencialismo, alguma coisa desse gênero. Se a gente deixasse isso de maneira geral, ele acredita que faria o trabalho valer mais a pena, que as pessoas ficariam mais interessadas em manter o emprego ativo, justamente porque a renda básica seria um complemento à renda, do que um motivo para ela desistir, como no caso de uma pessoa do Bolsa Família, por exemplo, se ela ganha um valor X, ela perde o valor ao benefício, mas ela também tem que botar na conta tempo de deslocamento ao trabalho, tempo que ela perde com os filhos, várias outras coisas que podem, em teoria, né, prejudicar a vida de forma geral dela. Então, por isso que ele sugere que não deva ser feito nenhuma forma de acompanhamento financeiro da pessoa para saber se ela é rica ou pobre. Todo mundo deveria ganhar, simplesmente para universalizar isso e criar uma situação melhor para uma sociedade de maneira geral. Sim, e o que tu disse é muito verdade, porque a gente vê o exemplo do que aconteceu aqui mesmo no Brasil. Eu sei que não foi uma renda básica universal, mas assim, com auxílio emergencial, um debate que se gerou sobre quem estava ganhando, quem não estava ganhando, famosos ganhando, militares ganhando, pessoas que deveriam ganhar, que não estavam ganhando. Então, se fosse geral, não teria esse debate, essa, entre aspas, perca de tempo. É bom a gente averiguar, sim, saber quem está destinado, não destinado, mas quem deve realmente ganhar o auxílio, sim, mas só que gerou um debate muito grande em torno de todas as pessoas que ganharam e não deveriam, ou não ganharam e deveriam ganhar. Então, se fosse uma coisa universal, a gente não teria esse debate, não teria essa, entre aspas, perca de tempo, assim, as pessoas estariam mais preocupadas em, como o Matheus disse, na força de trabalho, procurar aquilo que é melhor para ela se desenvolver, ou pessoalmente ou profissionalmente. Até porque, se a gente for ver, isso a gente acaba não debatendo no nosso cotidiano, mas o Diese, por exemplo, faz um estudo que eles falam o quanto que deveria ser o salário mínimo para garantir a subsistência da pessoa, né? Porque a maioria das pessoas no Brasil não vivem, elas sobrevivem, basicamente, né? E então eles fazem um cálculo e a gente vê que só o que a gente, com o salário mínimo, por exemplo, a qualidade da vida das pessoas é muito baixa, né? E aí são várias consequências. Outra coisa que me chama a atenção, vocês devem conhecer aquele livro, O Capital Social, acho que é do O Capital no Século XXI, do Piketty. E ano retrasado eu vi uma palestra de um dos caras que ajudou a pesquisa dele no Brasil, que é o Marcelo Medeiros, que é um dos maiores estudiosos de desigualdade de renda no Brasil. E o Marcelo falou uma coisa muito interessante, até são novos paradigmas da microeconomia. Ele fala que, por exemplo,
Se a gente der R$ 1 a mais para um rico e para um pobre, é diferente a propensão marginal a consumir deles. Porque R$ 1 a mais para um rico faz pouca diferença, para o pobre faz muita diferença. Então, assim, essa renda que a gente fornece de maneira generalizada, ela tira uma grande massa das pessoas que subconsomem, praticamente. Assim, as pessoas que vão lá e vão deixar de comprar só o pãozinho, vão comprar talvez o pãozinho e o presunto e o queijo, porque não tem que escolher mais o que vai comer. Então, assim, claro que não é um mundo maravilhoso, onde a economia vai girar e tudo vai começar e vai dar estoncos e 20 anos de crescimento chinês. Mas, assim, a gente reutiliza uma parcela esquecida da população que não consome, sobrevive só, não vive, basicamente. Se a gente está falando de utopia, a gente tem que lembrar constantemente que a renda básica não é feita para lucrar, né? Ninguém deve lucrar de um programa desse. Ela é um programa realmente, como tu falou, para melhorar a qualidade de vida da população que vive em condições inferiores, mas de maneira alguma ela é feita para lucrar. O que me leva a um exemplo muito interessante da cidade de Maricá, não sei se vocês já acompanharam. Eu vi do canal Meteoro, acho que eles falaram isso, É, né? não é, Bem legal esse vídeo. não é exatamente uma renda básica, é uma moeda complementar, mas basicamente cumpre a mesma função, que é a lógica de que é uma cidade petroleira que ganha um valor absurdo em royalties de petróleo, e eles acharam uma forma eficaz de distribuir esses valores por meio de uma moeda complementar, que é um cartão, basicamente, magnético, que a pessoa ganha um valor X e pode consumir. Só que só funciona na cidade de Maricá e ela tem alguns descontos especiais para comerciantes locais, ou seja, tu cria uma competitividade muito mais forte para o mercado grande do tio da vendinha da esquina, que não pode concorrer com esse mercado naturalmente, porque o governo municipal consegue administrar isso de maneira eficaz e possibilitar que essas pessoas acabam consumindo. Então, eu acho que é um exemplo brasileiro que tem dado muito certo. Se eu não me engano, tem 14 anos já da moeda deles, é Mucamba, alguma coisa assim. É alguma coisa assim. E eu acho um exemplo incrível, simplesmente, claro, que eles têm uma vantagem gigantesca, né, de ter royalties de petróleo, que não é todos os municípios, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com uma cidade brasileira que já está fazendo isso há muito tempo. Sim, e é um exemplo do Alasca também, né, que começou, eles usam os mesmos royalties de petróleo e começou a conceder essa renda assim para seus habitantes em 1982, e no ano passado, tipo, por pessoa, 7 mil habitantes, eles ganharam US$ 1.609. É um valor anual, lógico, né, não é mensal, é um valor anual, mas que também trabalha da mesma forma que Maricá. Com royalties de petróleo, eles conseguem fazer essa renda básica ali no Alasca. E ela é interessante que a maior parte desse dinheiro, principalmente para os mais pobres, não é um valor que vai ser entesourado, né? Não vai ser posto na poupança. Vai ser revertido em consumo, por exemplo, ou em educação, não sei, em outros setores, consumo de forma geral. Então, assim, aí a gente começa, o mercado imobiliário talvez vai se desenvolver mais, porque vai ter pessoas com condições melhores de comprar casa. A própria educação vai ter um avanço e tudo mais. Tu acaba tendo mais tempo livre, né? Tipo, hoje Sim. tu é obrigado a, sei lá, trabalhar 40, 44 horas por semana. Tu tendo uma renda básica, tu pode trabalhar 6, tu pode fazer só um estágio e ter um tempo maior para ti, para se dedicar aos seus estudos, ou enfim, aquilo que tu gosta, assim. Até tem. E aí era do Celso Furtado lá. O Celso Furtado tem alguns textos meio utópicos, assim, mas um texto interessante. Ele tá falando da racionalidade de fim e da racionalidade de meio, né? Então, assim, a racionalidade de fim seria como se fosse uma invenção artística. Então, eu quero me desenvolver, quero aprender a tocar violão, quero viver, ter arte, assim, uma maneira mais utópica e meio simplificada, meio alterada, assim, também não é exatamente isso que ele fala. E a racionalidade fim é o trabalho, a racionalidade meio é o trabalho, é o meio que me faz chegar nesse fim. O que acontece é que na nossa sociedade a gente inverteu, né? Então a nossa racionalidade fim é o trabalho. E aí os indivíduos não se desenvolvem, não tem mais essa proximidade com a arte, com a cultura, mas também com coisas sociais, com projetos sociais, tudo mais. Assim, a gente está muito centrado no trabalho e claro, as pessoas não têm culpa disso, né? É o jeito que a gente vive, ponto. A nossa sociedade se pauta assim. Talvez vai chegar um momento que não vai mais ser sustentável, que as pessoas. Bom, se vocês saírem na rua e perguntarem para 10 pessoas, quer dizer, não saiam na rua agora, né? Liguem, porque tá na pandemia ainda. Se vocês ligarem para 10 pessoas aleatórias, provavelmente vocês vão achar umas 5 com ansiedade, com. Então, assim, acaba que a gente tá avançando num processo e pequenas mudanças podem fazer grandes passos, né?
Hoje, a maior preocupação das pessoas hoje, ou elas querem investir mais tempo assim nas coisas ou nelas mesmo depois que se aposentarem. Assim. Então, elas planejam a vida toda. Vou trabalhar, quando eu me aposentar eu faço isso, quando eu me aposentar eu faço aquilo. E tendo renda básica, tu não precisa necessariamente aproveitar, assim, entre aspas, a tua vida quando tu se aposentar, quando tu estiver velho, quando tu não tiver a mesma energia que agora, sabe? Então, é um debate legal para a gente trazer também, porque, cara, hoje, com as medidas que o Brasil vem tomando aí, as últimas reformas que fez, pouca gente sabe quando ela vai se aposentar. Ou tu tem que trabalhar muitos anos, até, sei lá, 70 anos, e tipo, tu aproveitar a tua vida depois dos 70 anos, tu planejar a tua vida para ser aproveitada depois dos 70 anos, não é uma coisa assim, que, aos meus olhos, viável, sabe? Porque tu trabalhou a vida inteira, trabalhou, beleza, me aposentei agora, vou ter a minha aposentadoria e vou aproveitar minha vida a partir dos meus 70. Eu acho que, né, a gente tem que ter um meio termo disso aí também. Eu acho que o ponto que tu levantou é interessante e eu aproveito para fazer uma pergunta para vocês, ancorada no que o Fronza falou, que se a gente acredita que um jovem que receba renda básica, vamos supor antes dos 21 anos, né, algo que possibilite que entre, que atrase a sua entrada no mercado de trabalho ou que se caso entre, utilize esse dinheiro para alguma forma de evolução profissional, né, um curso, alguma coisa dessa maneira, os pensionistas se beneficiariam em algum sentido de ganhar uma renda básica? A uma pessoa que já ganha aposentadoria? Ou a renda básica de alguma maneira substituiria também a aposentadoria da pessoa, de maneira pública, no caso? Na proposta, ela atingiria todo mundo, né? Porque se fosse um programa amplo. Mas, assim, acho que não tem muita influência, na verdade. Assim, claro, teria o acréscimo na renda das pessoas mais idosas, mas acho que elas teriam, possivelmente, variaria de faixa de renda e tudo mais, a sua pensão que as pessoas recebem, né? Eu quero trazer um exemplo legal que eu achei também, um programa chamado Give Directly, que é criado por graduados do MIT, de Harvard, que eles fizeram um fundo e investiram especificamente em vilas do Quênia, que é um dos países considerado um dos países mais pobres do mundo, e eles fizer vários experimentos sociais para ver o quanto de fato uma renda fixa para essas pessoas mudaria a vida delas. E 20 mil pessoas foram beneficiadas, e eles disseram que era mais fácil colocar as crianças na escola e que elas ficariam por mais tempo estudando. Todo mundo se alimentava melhor e com mais variedade de saúde. As pessoas trabalhavam mais de maneira mais eficaz, porque elas tinham dinheiro para comprar ferramentas ou veículo para mover o trabalho. Várias formas que, na verdade, porque tem aquele debate, né? Ensina a pescar, mas não dá o peixe. Que, na verdade, essas pessoas utilizaram esse dinheiro que elas ganharam para investir nos seus negócios e acabar trabalhando mais. Algumas famílias investiram em formas mais sustentáveis de captação de água e energia. As pessoas compraram móveis essenciais e aumentou o papel da mulher na sociedade, visto que elas recebiam os benefícios e tomavam ação mais proativas no lares. Isso é uma coisa muito interessante também. A diminuição severa da violência doméstica e de casos de abuso sexual na sociedade de maneira geral. Então eu acho que quando a gente fala assim, uma renda básica, parece muito superficial, né? Mas o quanto que a gente pode mudar uma sociedade inteira, chegando a diminuir casos de violência doméstica, diminuir casos de abuso sexual e literalmente inserir um maior protagonismo da mulher na sociedade, algo que é um debate constante hoje em dia. Isso volta muito na questão que a gente falou no começo ali, né? Até na questão do livro Utopia do Thomas More ali. Se tu tem uma sociedade, digamos, ideal, que ela tem os meios básicos para sobreviver, assim, tem tudo, ela não vai se preocupar com outras coisas, como tu disse, assim, ela vai ter um maior protagonismo naquilo que elas já vêm fazendo há algum tempo, né? Então elas não vão precisar roubar, não vão precisar como tu disse, aí vai diminuir a violência, até mesmo contra as mulheres, enfim, uma série de coisas vai se acarretar por ter essa distribuição dos meios básicos assim para todo mundo. Tem até alguns países que adotam 6 horas de trabalho por dia, alguns países nórdicos, eu acho que eles têm esse hábito. Mas uma coisa que me chama a atenção é que eu estava vendo até uma entrevista esses tempos com o José Luiz Oreiro. Ele estava falando que, como ele tem parentes na Espanha, ele trava muito debate com o pessoal de lá, assim, ele tem muito contato. Ele falou que na Europa, hoje, o debate que está rolando é esse novo New Green Deal, acho que é o nome que eles estão falando, que vai ser tipo esse acordo de produção sustentável com a natureza, vamos dizer assim, né? A gente não tem mais como aguentar o nível de poluição e tudo mais. Digamos que a nossa terra não sustenta tudo que a gente produz. Então, assim, as pessoas trabalham hoje, sei lá, 10 horas por dia.
elas estão cada vez mais cansadas, estão cada vez mais, e elas não têm mais não têm o mesmo, como posso dizer, a mesma vontade, o estresse, e começa a gerar diversos problemas. Claro que não é uma coisa assim, não tem como o Brasil hoje sozinho chegar e falar assim, ó, pessoal, vai todo mundo trabalhar 6 horas por dia e tal, porque assim, se não for algo coordenado, não vai dar certo, entendeu? E é uma questão que cada um chuta mais para frente, mas já chega uma hora que vai ficar inviável, porque a gente avança sobre a produção, daí gera poluição nos rios, que dificulta o acesso à água. A gente avança sobre a natureza, gera epidemias, pandemias. E se a gente trabalha ali, tem essa contribuição, tem uma forma sustentável de financiamento, a gente consegue meio que dar um passo atrás na sociedade, sabe? Que é o que a gente não fez há muito tempo, assim, a sociedade vai avançando, avançando, tanto que a gente vai ver a produção de lixo no mundo, tem ilhas de lixo no mundo, sabe? Assim, esse debate da sustentabilidade e tudo mais, e aí passa pela jornada de trabalho, porque são consequências, passa pela automatização do trabalho também, são debates que vão começar a ser travados cada vez mais, assim. Eu garanto que daqui a 10 anos o que vai ter de tese, de dissertação sobre a pandemia, sobre os efeitos da pandemia, sobre a sustentabilidade, vai ser uma parada gritante, porque é o que a gente está vivendo hoje, né? Sim, realmente. A gente hoje está tendo esse debate, assim, que eu acho que é um gatilho gerado pelo Covid que está aí, essa pandemia que chegou. E pensando, assim, como a gente já está repetindo essa palavra várias vezes aqui, pensando utopicamente, e se vier outra pandemia um pouco pior que o Covid, sabe? Que mate, sei lá, numa taxa um pouco maior, que a contaminação, a disseminação da doença é um pouco maior também. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar empurrando esse debate com a barriga ou, tipo, medidas vão ser realmente tomadas, assim, medidas eficazes, né? Vão ser realmente tomadas, porque hoje não, né? Há algum tempo a gente viu um debate de, sei lá, fica em casa, mas aí também eu não posso ficar em casa porque eu tenho que sustentar a minha família. Então, isso vai gerando o que a gente está fazendo aqui hoje, vai gerando esse debate, mas esse debate vai ficar só aqui ou o que vocês enxergam do mundo, assim, para esse tema? Cara, isso era uma coisa. Aproveitando um pouquinho assim, pensar um pouquinho do negócio do ambiente, né? Por que que isso acontece na Europa e não aqui? Porque os países europeus, em geral, resolveram o problema da fome, né? Uma crítica um pouco mais marxista já, mas pensando de que eles não têm tanto problema com pessoas passando fome, então eles podem se preocupar com assuntos como meio ambiente, sustentabilidade, para eles é uma coisa mais natural. Mas eu gosto de pensar, trazendo um pouquinho para as RI, que por muito tempo o debate da SRI foi marcado pela teoria idealista e pela teoria realista, né? A ideia de que os países controlavam o mundo pelo poder ou controlavam de maneira diplomática, de maneira mais arbitrária. E eu gosto de pensar que a teoria crítica veio para mudar isso no sentido de apontar o debate entre essas teorias, mantém o status quo. Por que eu estou trazendo esse debate especialmente para esse sentido? Por que os liberais, ou no caso Friedman, né, se eu não me engano, foi um dos primeiros também a debater a renda básica e popularizar ela, por que um liberal estaria disposto a falar, né, de distribuição? E eu entendo que tem um lado de gerar economia, de gerar benefícios, e não estou dizendo que todos os liberais não pensam em questões sociais, mas eu gosto de pensar que a renda básica também é uma forma de manutenção do status quo, sabe? Se a gente estiver pensando numa uma parada mais marxista, algo mais transformador, mais revolucionário, a renda básica é uma forma de ajudar que isso não aconteça. A gente está, em teoria, né, dando esmolas para essas pessoas se contentar ou ter uma vida um pouco menos pior e não buscar alternativas mais rebeldes, mais revolucionárias. E eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar. O que vocês pensam sobre isso? Sim, eu acho que a gente ia ter menos problemas sociais, né? Só que a gente ia ter mais tempo para pensar em outros problemas também. Eu acho que não, a renda básica ela não é a solução de todos os problemas, né? Como tu disse, ela vem pensando assim numa uma coisa mais marxista, ela vai sanar alguns problemas sociais, mas ela vai dar tempo também para as pessoas pensarem mais em outras causas, assim. Eu acho que sempre vai haver um debate, beleza, resolvendo esse problema, mas aí vai ter outro debate a partir da distribuição da renda básica. Eu acho que vai sim perder a força, mas não vai sanar assim tudo, sabe? Eu concordo, eu nunca tinha pensado nisso que tu falou. Até numa das aulas de economia política
dois, que estuda mais, estuda o Marx. Um professor meu travou um debate na época semelhante, assim, era outro exemplo, mas ele fala que, querendo ou não, assim, e até conscientemente ou não, é uma forma de acalmar as pessoas, porque quem tem fome tem pressa, sabe? Então, assim, dá uma acalmada porque as pessoas estão passando fome e qualquer coisa, e elas também não têm nada, não têm culpa nenhuma, sabe? Elas são a vítima ali. Então, assim, elas não estão pensando, mais uma, elas estão pensando, pô, vai ter o que comer hoje, sabe? Mas, assim, querendo ou não, é uma forma de acalmar um pouco os ânimos. E aí a gente vê críticas ou não, mas a gente sabe que a parcela mais pobres ama o Getúlio Vargas, ama o Lula, que fizeram concessões, por assim dizer, sabe? Tenho alguns amigos por exemplo, da Revolução, de movimento por Revolução Brasileira, que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, eles não são a favor do Lula, eles têm duras críticas e tal. Tem outros amigos que defendem ferozmente o Getúlio, mas, tipo, a gente sabe que o Getúlio teve seus momentos ditatoriais também, assim, não se pode fechar os olhos, mas é o cara da CLT, por exemplo, sabe? Então, assim, em questões de reforma estruturais mais bruscas, eu acho difícil que se seja estabelecida, apesar de que eu acho que reformas estruturais brutas sejam difíceis de serem feitas em qualquer lugar, assim, sabe? Eu simplesmente atualmente não enxergo nenhuma possibilidade. O que eu acho é que a gente vai na música da socioeconomia ali, desculpa, sociodemocracia, a gente vai dançando e vai se aproximando, vai tentando fazer um pouco mais de justiça social, de igualdade. Eu acho que é o teto que a gente vai bater, sinceramente, assim. Enquanto figurar o sistema capitalista, enquanto é isso que a gente vai ter. Eu acredito nisso. Posso estar enganado. Não, eu concordo contigo. E essa lógica também me surgiu justamente porque eu vi o entusiasmo do Bolsonaro com o auxílio emergencial, sabe? Uma pessoa que aparentemente estava satisfeita, assim, em ser odiada pelos comunistas e que gostava de meter pau em todo mundo o tempo inteiro. E aí, de repente, as pessoas agradeceram pelo auxílio emergencial, sabe? E aí o cara, poxa, isso aí dá voto, ou isso aí pelo menos me dá prestígio. E nesse sentido, esteve mais disposto a debater a renda básica ou até expandir ela. Agora a gente tem a expansão para mais seis parcelas ou 5 parcelas com menor valor. Mas enfim, justamente pensei nisso, assim, de que isso é uma forma de acalmar os ânimos das pessoas para que a oposição seja um pouco mais enfraquecida. Até porque, pensando em Getúlio Vargas, né, ele constituiu a CLT, mas a CLT já era lutas sociais de 15, 16 anos. Ele simplesmente pegou todo mundo embaixo do braço dele e falou assim, ó, isso aqui é o meu projeto. Na verdade, não, né? Era o projeto de lutas sociais de muitos anos. O problema é que ele consegue botar embaixo da asa dele e falar, isso aqui é minha conquista. Então aí acaba saindo como o salvador da pátria para quem não estava participando daquela luta. E eu tenho medo que isso seja algo semelhante com a renda básica, sabe? Uma medida simplesmente instrumentalizada politicamente e não pensada de maneira efetiva para ajudar os problemas sociais que a gente tanto tem, que a gente tanto assola o país. O que me parece é que o pessoal usava principalmente o argumento preconceituoso de falar do Bolsa Família, que sustentava vagabundo, malandro, era tudo isso. E assim, a minha crítica sempre foi não, mas passou a ser porque não era um programa mais ampliado ainda, sabe? Visivelmente é um programa extremamente importante para a nossa sociedade, só que ele tinha que ser mais amplo ainda, sabe? E hoje a gente vê os efeitos do auxílio emergencial, claro que tem consequências das finanças públicas e que se não forem bem tratadas vão gerar um problema gigantesco. Mas, assim, é um programa extremamente importante e é o que garantiu as pessoas a sobreviverem, sabe? Acho que algumas pessoas puderam enxergar com essa renda Brasil, com auxílio, puderam enxergar um outro lado da história que não costumavam enxergar, que sempre foi bradado posso dizer, pela direita, por assim, de uma forma mais ampla, mas que o Lula fazia curral eleitoral. Bom, argumentos chulos que nem vou replicar porque são preconceituosos, são prepotentes, são tudo de ruim. Mas o que eu acredito é que a gente está conseguindo ver que existe uma outra forma, um outro lado, e que a importância que isso gera nas pessoas, né? Tem um estudo do Daniel Duque, eu acho que esse é do Daniel Duque, se o outro não era, esse é pelo menos. Também fala, e ele calcula os impactos ali que isso vai ter, tipo, até faz estimativas no PIB e tudo mais, e assim, é absurdo o que está acontecendo, sabe? O Bolsa Família, por exemplo, que não é o tema de estudo dele, mas é o que eu estou falando agora, ele foi um instrumento que permitiu
muito negócio, muito comércio de esquina sobrevivesse, porque assim, e era tipo, as pessoas às vezes não pesquisam, mas se a gente for ver o valor pago, era muito pouco, um valor muito baixo para manter alguma pessoa para sustentar uma família e tinha algumas condições, tipo, a criança tinha que estar na escola e tudo mais. Então assim, é um programa que eu acho muito bem usado, é um programa premiado mundialmente e que já tem uma logística prévia. Então assim, se a gente tivesse um outro programa, poderia se utilizar de muitos meios de experiência adquirida com esse programa para dar seguimento no outro programa. Sim, e também o Bolsa Família, eu acho, se não me engano, ele começa com 89 ou 100 e alguma coisa reais per capita e aumenta conforme a família, alguma coisa assim, né? Tem vários critérios diferentes, mas quando ele começou, ele era para uma pessoa de classe média alta, R$ 89 pode parecer nada, mas para essas pessoas é um valor absurdo. E o ponto do artigo que eu li é que esse tipo de não só o assistencialismo, mas também como a renda básica, ela incentiva uma vida mais coletiva. Por quê? Porque se ela é generalista, né, se ela não varia que nem o Bolsa Família, com membros de família, por exemplo, assim, se tu é R$ 100 tu é sozinho, ou tem um filho, né, ou R$ 200 tu tem dois adolescentes, alguma coisa assim. O argumento da renda básica do cara é que isso seria uma forma de incentivo de vida mais coletiva. Por quê? Porque se cada um ganhasse R$ 100, independente de ter filhos ou não, um casal que ganhasse R$ 200 poderia viver muito melhor do que duas pessoas individualmente ganhando R$ 100. Então, na visão dele, eu explico um pouco melhor, vou citar o artigo ali embaixo depois, mas que é uma forma de incentivar uma modo de vida mais coletivo. Mas eu pensando aqui agora, Arthur, eu até concordo contigo na questão de que esse tipo de assistencialismo ele pode deixar esse debate que a gente está fazendo um pouco de lado, né? Principalmente essa questão de que a gente está falando de Bolsa Família, de não da renda básica, mas o auxílio emergencial. Eu ia até questionar para vocês se o que está ocorrendo no mundo hoje gera um gatilho para a gente discutir o modelo econômico vigente, mas eu acho que enquanto não sei, a gente tiver políticas ou planos políticos instrumentalizados, esse debate nunca vai vir à tona, assim, tipo, de questionar o modelo político, o modelo econômico vigente, sabe? E esse questionamento ele vem de muitas formas, né? A questão é pensar o que vai fazer a gente, o que a gente quer, né? Qual é o objetivo disso? Pensando de novo em teoria crítica, se a gente pensa que toda ação, toda política, ela foi feita por alguém e com alguma intenção específica, eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que Uhum. é difícil alguém criticar o Suplicy dizendo que, por exemplo, não, tu pensa em renda básica porque tu quer se beneficiar disso de alguma maneira. Acho muito difícil, mas enquanto política, a gente tem que sempre pensar criticamente, pensando de onde veio essa política, a quem ela serve e, querendo ou não, por que ela está surgindo nesse exato momento histórico, né? Porque, claro, Sim. a gente tem os problemas sociais que se agravaram nisso, mas com certeza não é só por causa disso que um governo pode se beneficiar de um programa social diferente, ou de uma reforma econômica, ou de a falta de uma reforma econômica, mais importante ainda. Uhum. Não, faz sentido. Não, é só porque eu estava pensando nisso depois que tu falou ali de que a luta ia ser menor, né? Quando tu recebe, quando é vigente um plano desse de renda básica universal, e surgiu esse questionamento aqui. Mas não faz sentido o que tu disse mesmo. Sempre tem, querendo ou não, sempre é feito por pessoas para pessoas com algum fim, né? Então a gente tem que sempre ficar de olho nisso aí. Eu acho que às vezes as pessoas estão imersas ali na vida cotidiana, na correria do dia a dia. Por exemplo, eu acho que talvez eles tenham críticas ao sistema econômico e tudo mais, só que eles estão vendo também o problema e estão tentando achar uma solução, sabe? Então, assim, pode ser que até indiretamente ou inconscientemente eles estejam se beneficiando, mas acho que eu prefiro acreditar às vezes que tem pessoas bem intencionadas que estão Uhum. tentando solucionar um problema imediato ali, sabe? Assim, não é suficiente, teria que avançar o debate, sim, mas é o que tem pro momento, talvez, sabe? Tipo, é o que eles estão conseguindo fazer para manter as pessoas comendo, sobrevivendo, podendo ficar talvez em casa. E de certa forma vem dando certo, né? É, É essencial que exista, né? Independente do objetivo, é essencial que exista nesse momento Uhum. especificamente de tristeza para muita gente. A gente não consegue mensurar o quanto esse auxílio emergencial salvou muitas famílias, né? Então, Sim. certeza.
Mas acho que é isso. Alguém tem mais algum adendo aí, algum acréscimo, alguma coisa que queria conversar? Talvez se não for sobre renda básica também pode soltar. Acho que você vai papo Pode dar, Fronza. Tem algum recado, algum trabalho, alguma. O recado tu já deu no início, né? Mandou um abraço pra. Mas pode. O espaço é teu, cara. O programa é teu. Eu vou deixar disponível, pedir pro Cartura anexar ali embaixo também o link da onde eu trabalho, né? Onde eu sou membro, que é do NECAT, Núcleo de Estudos de Economia Catarinense. E a gente tem, desde março, a gente está trabalhando em diferentes frentes sobre os impactos da pandemia em Santa Catarina. Então lá vai ter texto sobre o mercado de trabalho na pandemia, sobre a queda do PIB. Geralmente a gente trabalha sobre Santa Catarina, mas como tem assuntos que não se desagrega por unidade da federação, a gente trabalha sobre o Brasil. Então, assim, tem uma opção lá que é o blog do NECAT, que até algumas vezes eu publiquei lá também. E são estudos, tiveram várias lives, tem um canal no YouTube também do Núcleo, que tiveram várias lives. Aliás, é muito interessante para quem tem interesse sobre a pandemia e a economia. É mais um debate sobre o Brasil. Mas o coordenador do nosso núcleo, que é o professor Lauro, como ele fez o pós-doutorado, eu acho, em Oxford, ele tem muito contato com o pessoal que são os brasilianistas, que eles chamam. É o núcleo de estudos sobre o Brasil, lá na Inglaterra. E tem várias entrevistas com gringos, vamos dizer assim, tem em inglês, todos são em português, eles falam português. Eles estão falando o que eles estão achando da pandemia, da situação do Brasil, da ação do Brasil. Muitos traçaram paralelos tipo com o Boris Johnson, com o Trump. Então, assim, é bem legal, é uma expectativa, uma opinião de fora da nossa realidade, né? São ingleses, são espanhóis, são norte-americanos, explicando sobre o que eles estão vendo do Brasil, o que eles acham. Bom, recomendo lá, é bem legal. Beleza. Quer deixar suas redes sociais aí também pra galera? Vou deixar o meu Instagram é @mvfronza e meu Facebook é Matheus Vitor Fronza. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma opinião sobre o que eu falei, com alguém aqui falou e quiser conversar sobre isso, pode mandar uma mensagem, lá tem o e-mail também, matheusvfronza@gmail. É isso aí. Beleza, vamos deixar tudo aí nos comentários pra galera aí. Se tiver dúvida, pode chamar o Fronza lá, galera. Fechou? Cartura, quer falar alguma coisa? Não, cara, só agradecer Já novamente te cortando. aí. Não, eu acho. Só agradecer aí novamente a presença do Matheus, né? Nosso primeiro convidado, já veio aí Que honra. Uma honra, um amigo eu de infância, como ele falou, um irmão pra mim. E é muito bom ter aqui trocando uma ideia com a gente, passando conhecimento pra todo mundo. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, em breve estaremos na Twitch fazendo essas transmissões ao vivo. Assim que a gente pegar um pouquinho mais de prática, vocês podem acompanhar a gente também ao vivo na Twitch, trocar uma ideia com a gente depois dos episódios. E, cara, muito obrigado por vocês dois aí. Uma noite muito esclarecedora, muitas ideias novas para a gente pesquisar, estudar. Fico muito feliz. Curti muito o debate. Fronza agregou demais o nosso debate aí. Valeu. Tá? A gente estava precisando de um debate de alto nível assim. Obrigado pelo tempo aí, cara. E o convite, tá maluco? Galera, tudo de bom. E semana que vem tem EP novo, convidado novo e assunto novo para vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo e valeu. Abraço. Valeu, galera.